Parou. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, o iniciozinho do final de semana. Eu sei que está todo mundo atarefado aí em casa. Eu sei que você já está programando aí o seu final de semana. Mas dá um tempinho. Quando a gente fala parou, é para te chamar a atenção mesmo, para você dar um tempinho, porque vale a pena. Vale a pena aí você gastar esses 30 minutos com a gente, 30, 35, 40 minutos com a gente, porque sexta-feira, às 8 horas, é dia de Blitz Conjugal. Está começando agora a Blitz Conjugal. Eu sou o pastor José Luiz. Eu sou a missionária Cássia. Boa noite. Boa noite, você que está aí com a gente. Nós pertencemos ao Ministério Vida e Paz, né? A Assembleia de Deus Ministério Vida e Paz, localizada lá na rua Licínio Barcelos, número 129, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Vida e Paz é uma igreja que cuida de famílias, né? É uma igreja que trata de famílias. E a gente, eu e minha esposa, a gente, além do ministério pastoral, a gente cuida de casais, né? A gente faz eventos com casais, a gente faz estudo com os casais, enfim. Blitz Conjugal, né? A gente sempre gosta de falar um pouquinho da Blitz Conjugal, porque agora está voltando a moda das blitz no Rio de Janeiro, né? Na época da pandemia deu um probleminha aí, o pessoal ficou recluso em casa, então você não via blitz, né? Não era comum. Agora, toda hora, eu trabalho aqui pela área da Zona Norte e toda hora você vê, né, uma viatura policial ali fazendo blitz, mandando as pessoas encostarem, pedindo a documentação do veículo, pedindo a carteira de habilitação. E quando você é parado, não tem jeito, você tem que, né? A autoridade policial mandou você encostar, ele vai te pedir o que eu acabei de falar, né? A carteira de habilitação e a documentação do veículo. Se tiver tudo ok, você apresentou, né? O verdinho lá do 2020 está ok, a tua carteira não está vencida, ele te libera. Agora, quando tem problema, O que faz? tem que ficar retido ali para resolver o problema. E o Blitz Conjugal é isso. A gente sabe que na vida conjugal existem problemas, né? Existem problemas. Então, assim, os problemas, lá na Blitz, quando você tem um problema, para você liberado, você tem que resolver o problema. Nem que a autoridade policial te dê um prazo, mas você tem que resolver. Senão, você fica agarrado. No casamento é a mesma coisa. Quando tiver algum problema para resolver, tem que resolver. Pode varrer para debaixo do tapete? Não. Não tem como, senão fica difícil. E no Blitz Conjugal a gente trata de assuntos assim polêmicos, né? Todo mundo sabe que os assuntos são meio polêmicos. Só que o nosso objetivo é descomplicar, o nosso objetivo é realmente facilitar, né? Porque a gente sabe que a vida a dois é difícil. Em contrapartida é maravilhosa, né? É boa demais. Só que os problemas, os acidentes de percalço acontecem. Os acidentes de percurso acontecem e a gente tem que resolver. E o tema de hoje, né, como todos os outros, né, você deve ter visto aí já na descrição do vídeo, é o poder da língua no relacionamento. E aí, esposa, a língua abençoa ou amaldiçoa? Como é que funciona isso? Como é que é recomendado usar a língua? Porque a Bíblia fala que a língua ela pode ser bênção ou maldição. E aí? E no relacionamento? Como é que a gente faz? No relacionamento não é diferente. Aí é que nós precisamos mesmo de vigilância. Muita vigilância, porque a língua, ela fala o que ela quer, né? Se nós deixarmos, se nós não tivermos um controle, né, dela. E assim, existe o equilíbrio, né? E existe o desequilíbrio. Aí você escolhe, você vai usar a sua língua com equilíbrio ou com desequilíbrio? A Bíblia, Tiago fala, né, que pedacinho pequenininho de carne cheio de peçonha, cheio de veneno mortal, né? Então, assim, se a gente usar a língua para amaldiçoar, complica, né? E a língua, né, a fala, né, a palavra, ela é a ferramenta mais importante hoje no relacionamento, né? De qualquer pessoa. A fala, né, a palavra, a conversa, ela é uma ferramenta nos relacionamentos. E tudo que nós falamos, né? E também na escrita, né? Quando você digita lá, né? Às vezes, também você está falando pela escrita, mas você também está falando. Você está mandando uma mensagem. A digitação você pode deletar, né? Mas e quando você fala? E aí?
É. E assim, todas as nossas, todos os nossos bate-papos, né? Todos os nossos... Porque a Bíblia Conjugal é um bate-papo franco, aberto, positivo. De vez em quando a gente convida aí casais, amigos, né? Casais de pastores, enfim. É um bate-papo franco, aberto e positivo. E a gente sempre, logicamente, né? A gente baseia na palavra de Deus. E o texto que nós escolhemos, né? Que Deus colocou no nosso coração para que nós falássemos sobre, né, o poder da língua no relacionamento, está lá no livro de Tiago, capítulo de número 3, né? Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim, ó: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos, aqui diz que todos, né, não há exceção, todos tropeçamos em muitas coisas. Porém, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha só que coisa interessante, né, irmão? Aquele que não tropeça no falar, porque a Bíblia, nós lemos aqui que nós todos, sem exceção, tropeçamos em muitas coisas. Mas aquele que não tropeça no falar é varão perfeito. Ele refreia, ele tem condição de refrear todo o corpo. E é possível tropeçar? Não tropeçar no muito falar é possível? O que você acha? Se a gente mantém a nossa conduta com prudência, sim. Só que as palavras, elas têm poder e muitas das vezes a gente se empolga. E assim, o que nós falamos de uma forma geral, né, as palavras, né, o que nós falamos de uma forma geral pode salvar ou pode destruir uma vida. Aí a gente vai para o âmbito conjugal. A qualidade da vida conjugal, né, da vida dois, da vida de casado, é também determinada pelo aquilo que nós falamos um para o outro. Aquilo que eu falo para ela vai ter um peso tremendo na vida dela. Aquilo que ela fala para mim vai ter um peso tremendo na minha vida. Por quê? Uma só carne, né? O que a Bíblia diz? Deixará o homem o pai e a mãe, se unirá a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Então assim, o que eu falo para ela é autoridade, o que ela fala para mim é autoridade. Existe um mundo espiritual que deixa isso tudo guardado e, conforme aquilo que você falou, pode usar contra ou a favor de você. Então assim, existe um provérbio chinês que diz assim, ó: pense antes de falar, mas não fale tudo o que você pensar. Sabe por quê? Quando você denigre, o que a gente quer tratar aqui é as palavras vãs, as palavras torpes, né? Que um fala para o outro naquele momento de ira, naquele momento de rancor, né? Então assim, quando nós denegrimos um ao outro, principalmente na vida conjugal, quando o marido denigre a esposa, quando a esposa denigre o marido, né? Quando usamos a língua para acusar levianamente, né? Para macular, nós não enxergamos no cônjuge, no outro, né, aquilo que Deus criou, porque ela é imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você que está nos assistindo é imagem e semelhança do Senhor. Então assim, quando você macula, quando você inflama, quando você fala mal, quando você acusa levianamente, quando eu faço isso com ela, eu não estou olhando aquilo, a imagem e semelhança de Deus na vida dela. Eu não estou olhando o projeto de Deus na vida dela e vice-versa, né? O que a gente faz quando a gente acusa um ao outro levianamente? A gente cria uma caricatura. E o que é uma caricatura? A caricatura, ela não descreve o que você é na realidade. A caricatura, ela não caracteriza o seu retrato real. Isso entristece. Aquilo que eu falo de ruim para ela deixa ela muito entristecida. Aquilo que ela fala de ruim para mim me deixa muito entristecido. Imagine o coração de Deus como é que fica. Verdade. Porém, é preciso manter o equilíbrio, né?
Tem que ter Você o equilíbrio. concorda? Tem que ter o equilíbrio. E é preciso manter o equilíbrio nesses momentos, né? No momento da fala. É porque existe um peso, né? E o peso justo no falar, né? Isso agrada ao coração de Deus, quando você fala com equilíbrio, né? Amém. Verdade. Com peso exato, com peso justo, com as palavras brandas, né? Perante o Senhor, porque o Senhor está presente a todo momento, né? Como ele estava falando aqui do casal. A gente trata de casais, a gente fala com casais. E isso agrada a Deus, como ele falou. Se entristece o coração do cônjuge, em comparação ao coração de Deus, como que fica? E assim, naquilo que você falou ainda há pouco, que eu achei interessante, muito interessante, o equilíbrio, né? Porque muitas das vezes, irmãos, é necessário exortar o outro. Sim. Muitas das vezes é necessário ela me exortar, muitas das vezes é necessário eu exortá-la, muitas das vezes é necessário você exortar o seu cônjuge, mas existe uma maneira adequada de você falar. Por quê? A palavra branda, a Bíblia fala, a palavra branda, ela amansa o furor, ela amansa, né, o furor. Agora a palavra dura, ela suscita a ira. Não é isso? Verdade. Então, É impossível ouvir e falar ao mesmo tempo. Não é isso? Não tem como. Já aconteceu isso com a gente. Os dois estão falando ao mesmo tempo. Ninguém entende nada. Então, quando isso acontece... É a justiça própria, né? Eu tenho razão, ela tem razão. É impossível a pessoa ter um diálogo de falar, né? E ouvir ao mesmo tempo, porque não vai ouvir. Vai querer só falar, né? E muitas das vezes, há o grito. Alguém está pedindo socorro. Um dos dois, né? Do casal. Alguém ali pede socorro na hora da discussão, na hora da fala, na hora da peleja mesmo, do confronto, né? Do confronto ali, né? E você não consegue discernir quando tá os dois querendo falar ao mesmo tempo. Você não consegue discernir. Aí tem que selar, né? Tem que selar, dar uma pausa. Alguém tem que dar uma pausa ali naquele momento, porque senão vai pegar fogo, né? A coisa fica acirrada. A coisa vai muito a sério, muito além do que os dois ali pretendem que aconteça. Então, alguém está gritando por dentro, na alma. E a gente precisa enxergar isso como? Dando uma pausa, respeitando o outro, né? O direito do outro. Não é vergonha, não é vergonha pedir um tempo, né? Não é vergonha. E falar assim, agora é minha vez de falar, você ouve. Mas assim, a pessoa até ouve, mas não escuta, porque existe uma grande diferença de ouvir e escutar. Com certeza. Né? Porque você ouve, aí daqui a pouco você volta com aquele assunto tudo de novo. Por quê? Porque você não ouviu o cônjuge. Né? Então, isso é muito interessante, a gente precisa parar e pensar, porque alguém está gritando por dentro, ou os dois estão gritando, né? Às vezes o casamento está pedindo socorro, o casamento está acabando, né? Às vezes a vida espiritual está agonizando. Não existe mais vida espiritual, né? Está agonizando. As áreas, né, profissionais estão morrendo. Às vezes o problema vem justamente pela área profissional, na vida do casal, né? Quando as finanças não vão bem, né? Acontece muito isso, as discussões, né? Não tem mais a falar a mesma linguagem, né? As coisas desandam de uma tal maneira, principalmente quando o problema financeiro afeta a relação conjugal. Complicado, né? E a gente vê muitos casamentos aí, né? A despencar, porque o problema foi justamente aonde? Na área financeira. Aí ao invés de dialogar, fica aquela acusação, a língua ferina acusando, a culpa é sua, não é sua, não chega a um denominador comum. Não se dá conta, né? Não se dá conta daquilo do que é necessário, que é cuidar daquilo ali, tratar daquilo ali. E o mal aí que tá o mal fazendo, prolifera. Um pro outro. Né? Tá fazendo mal um pro outro. Com certeza, porque... O mal tá ali, entendeu? E você tá fazendo mal e você não tá entendendo que você tá fazendo mal pro seu cônjuge. E o seu cônjuge também não entende que você tá fazendo mal pra você. Ao invés de ajudar, né, você tá jogando a pá de cal, né? É o que falta, é só jogar a pazinha de cal, pronto. O sujeito ou a esposa já tá enterrado. Joga a pá de cal que tá tudo certo. Porque né? Alguém tem que ceder, alguém tem que parar, na verdade. E assim,
Porque a gente aprendeu que falar é sinônimo de vida. A vida é assim, né? É um barulho. E às vezes a gente também, no nosso relacionamento, a gente trata o nosso relacionamento como um barulho, porque a vida nos ensinou assim, né? Porque tem que falar, né? Porque se você não falar é uma derrota, você é obrigado a ter que falar, porque se você cede, não né? falar, Você não cede. você entende que você é um derrotado, né? Se você não reagir, se você não falar, se você não discutir com aquela pessoa ali, você se vê como um derrotado. Isso aí não tem nada a ver. Não é o que a palavra de Deus diz. Porque a língua, né? A língua, ela estimula, né? Estimula você a fazer isso, porque é um ensinamento da vida. Temos que batalhar por aquilo que é nosso, né? Conquistar aquilo que nós precisamos conquistar. Então é uma briga, uma competição, né? Muito grande. Isso dentro da própria família mesmo, dentro do relacionamento conjugal. Né? E assim, o interessante disso tudo, Cássia, é porque eu e você, né, e os nossos amados que estão nos ouvindo, nos assistindo, nós somos fruto de tudo aquilo que sai da nossa boca. Verdade. Né? Tudo aquilo que sai da nossa boca, né, a gente é fruto disso. Tá? Aí vamos no campo, né, do casal que serve a Deus. Né? Do casal que pauta a sua vida na palavra de Deus, no casal que usa a palavra de Deus como regra de fé e conduta, né? Uma palavra, umazinha palavra pode destruir um relacionamento que Deus projetou para ser cheio de prazer e alegria. Ninguém aqui está dizendo que o casamento não vai ter problemas, pelo contrário, tem problemas, só que existem formas adequadas de falar. Então assim, quando você mete os pés pelas mãos e fala uma série de coisas que depõem contra a vida do seu cônjuge, né? Isso destrói o seu relacionamento, destrói a sua vida conjugal. E o que a gente precisa entender, né? Nós como homens e mulheres de Deus precisamos entender o seguinte: as palavras são sementinhas. Você já plantou uma árvore? Você pega ali, você fecunda a terra, você pega a semente da árvore, né? A raiz, né, da árvore, sementinha ali, bota lá embaixo e começa a regar, e depois de um tempo ela vai brotar e vai crescer. É a mesma coisa as palavras. Aquilo que você fala, de bem ou de mal, são sementes que você lança na vida do seu cônjuge, na vida dos seus familiares, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que são do seu ambiente de trabalho, dos seus relacionamentos interpessoais. Então assim, tudo que você fala, você lança semente na vida das pessoas, né? E a lei da semeadura, olha só, a lei da semeadura é muito... A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Você que um dia já plantou, vamos colocar assim, você que já plantou um pé de manga, você plantou tal, e anos depois você foi lá e colheu goiaba, não tem como, você colheu, o fruto que você colheu tem que ser manga. Se você plantou o pé de manga, você colheu manga, não tem como você plantar manga e colher goiaba. Então assim, a lei da semeadura na vida conjugal, meu Deus do céu, exemplo. É muito importante, né? Um exemplo, posso só dar um exemplo? Claro. Do que você justamente está falando. Coisas que falamos não pode ser mudado depois que falamos. Depois que você fala, não tem mais como você mudar. Lançou a flecha, não tem como você pegá-la de volta. Não tem mais como você editar. Não tem como editar, que você está falando de digitar. Digitação você edita, você apaga. Agora o que você falou... Não tem como editar. Palavras o vento leva. Não, você falou, você lançou. E isso aí que ela falou é muito importante. Eu estava falando da lei da semeadura. Tudo que você fala, você vai colher na vida do seu cônjuge. Se você usou tua boca com sabedoria, você vai colher. Se você usou sua língua sem sabedoria, você vai colher também. E nós temos um defensor, né? Que é o céu, que é Deus, e o inferno, né? Que ouve. Mas isso aí, olha, o mundo espiritual, Cássia, é tão real. O mundo... Que o inimigo de nossas almas, ele
O inimigo leva isso muito a sério. Leva muito a sério. Sabe por quê? Ele é astuto. Ele é astuto. Ele é astuto. Aquela passagem de Jó é muito interessante, que retrata um pouco isso, né? Os filhos de Deus lá reunidos, aí de repente o desocupado, né? Passeando na terra, rodeando por ela, e o Senhor, de onde tu vens? Ah, de rodear a terra, de passear por ela. E começou aquele diálogo. Observaste meu filho Jó? E ele, claro, você cerca ele de bênçãos, não sei o que lá, e começa ali, quem conhece o livro, né? Todos vocês conhecem a história, desenrola ali toda aquela trajetória na vida de Jó, a mesma coisa. Olha só, eu lanço uma palavra ruim na vida dela. Eu lancei, sou autoridade na vida dela, sou esposo dela. Aí aquilo ali fica no ar. O inimigo das nossas almas pega aquilo ali, guarda. No momento oportuno, que eu creio que continua sendo da mesma forma, ele chega diante de Deus, Deus fala, não, ali ó, ele é autoridade, ele é pastor, ele é autoridade 2 vezes na vida dela, ele é pastor e é marido, ele lançou isso aqui contra ela, então eu vou usar. Aí Deus não vai contra a palavra dele, não tem como ir, e não é que ele dê razão a Satanás, mas Satanás ali está com um trunfo na mão, e só quando você retira isso no mundo espiritual, quando você retira a palavra de maldição, é que isso é quebrado. Então assim, se você lançou uma palavra de maldição contra o seu cônjuge, se arrependa e agora retira, porque o mundo espiritual é vivo, é real, funciona dessa forma. Certo? Então Amém. Assim, que tipos de sementes, né, que tipo de palavras você tem semeado no seu casamento? Reflita aí, reflita comigo. No início da live eu falei que nós somos tudo aquilo que falamos e ouvimos, né? Nós somos frutos das nossas palavras, né? Então a qualidade de vida da minha família e da sua família depende daquilo que é falado no lar. Se você quer ter uma família abençoada por Deus, lance palavras abençoadoras a favor do seu filho, a favor da sua esposa, a favor do seu marido. Porque é isso que eu falei agora, esse exemplo. Satanás ele pega e usa contra você. Usa contra você, né? E não é por muito falar, né? Falar. Não, precisa ter um equilíbrio, porque quem muito fala acaba se perdendo. Acaba se perdendo nas palavras, Nas né? palavras, porque falou tanto e muitas das vezes é preciso você ficar quieto, você ficar em silêncio, né? Porque o silêncio também é um barulho. Interessante, né? E você ganha quando você fica em silêncio. Porque É. você vai meditar, você vai pensar, você vai refletir. E inteligente é aquele que mantém o silêncio. Depois eu vou ler lá, é Tiago 1,19, que o Senhor fala sobre isso. É o próprio versículo que nós usamos, né? Diz que aquele que não tropeça na língua é capaz de refrear o próprio corpo. É interessante, você falou aí do silêncio, né? É. Tem um clipe que eu até gosto muito, né? É uma música chamada Enjoy the Silence, né? Que é Aprecie o Silêncio. É de um grupo chamado Depeche Mode, né? Uma banda de rock aí dos anos 80 chamada Depeche Mode. E o clipe é o vocalista vestido de rei, ele bota as vestes de rei, né? Aquelas roupas de rei, uma coroa. E a música vai acontecendo e ele vai só para lugares, ele sozinho com uma cadeirinha, né, de praia, e ele para, né? Ele vai para a montanha, só ele. Ele vai para uma montanha, aí depois ele vai para uma praia, aí depois ele vai para os Alpes, aí depois ele vai para um local onde tem neve, e ali ele fica meditando, né? Ele fala que palavras são desnecessárias, tal. É interessante que ela falou, o silêncio fala. Então ele assim, como um rei que precisava se isolar e foi meditar, né? Apreciando, e no final ele fala enjoy the silence, ou seja, aprecie o silêncio. E muitas das vezes o silêncio ensina. O silêncio, ele é pedagógico. Isso. Ele ensina. Você é um pedagogo, você sabe disso. O silêncio é pedagógico. Então assim, Posso falar aqui? sim, Vou ler claro. aqui rapidinho, Tiago 1,19, que diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja
pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Essas são as palavras de Tiago. Ou seja, tardio para falar, né? Olha só, ele compara tardio para falar, tardio para se irar. Então, assim, tardio é um ensinamento. Tardio para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, né? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, a escuta ela é muito importante, porque, já falei, numa discussão, ou quando você está cheio de razão, o outro vai falar alguma coisa, você não escuta, né? Você não escuta, você só ouve, depois você lembra, o que você falou mesmo? E o diabo, ele aproveita esse momento para deturpar as palavras. Meu Deus do céu, ele pega tudo. A pessoa entende uma coisa. Você falou uma coisa, a pessoa entende outra. O esposo fala uma coisa, a esposa fala uma coisa e o outro, o cônjuge, entende outra. Por quê? Porque o diabo, ele entra nesse momento e deturpa as palavras do ouvido, né, da pessoa, da audição da pessoa. Então, o ouvir é muito importante. O escutar é muito importante, não só o ouvir. E diz assim também que aprenda a ficar calado, né? Porque a tua alma precisa calar, né? A gente entende que a nossa alma precisa calar, precisa refletir, porque nós não podemos deixar a nossa alma falar o tempo todo, porque isso não é sabedoria, né? E o silêncio, ele faz barulho. E porque já aconteceu várias situações nossas, né, filho? De depois um calar e depois que passou bastante água por debaixo da ponte, que deixou passar aquele momento e a gente vai lá e vê que o silêncio ele ganha, né? Acha que o outro esqueceu, mas vai lá mas e o conversa silêncio ganha. E trata, né? O silêncio ganha porque você vai lá no momento certo, né? Já não tá mais com a cabeça quente, né? E resolve. Não se resolve nada com a cabeça quente, né? É impossível, né? Bem dizer impossível. E se você não tem nada para dizer, fica calado, não fala nada. Porque não é vergonhoso você ficar calado numa conversa. A gente tem uma filha que é muito caladinha, muito na dela. E às vezes a gente está numa roda assim de familiar, né? E ela tá sempre caladinha, mas ela fala, mas ela não fala como todos nós falamos. Nós já falamos por ela, né? E aí a gente brinca, a Lisa hoje já falou bastante e tal. Mas é brincadeira, porque ela fala, mas ela é sábia, ela é inteligente, ela tem um momento, ela sabe que ela precisa mais sabe o momento dela se colocar, né? Ela escuta muito. E é isso que o Tiago tá falando, que nós precisamos escutar mais, né? E falar menos. E assim, eu vou além nisso tudo, porque que é o equilíbrio, né? Eu vou além disso tudo porque assim, o estado da nossa alma, o estado da minha alma e da sua alma depende daquilo que sai da nossa boca. Porque se você declara coisas ruins, coisas pessimistas, você vai ser o espelho, você vai ser aquilo ali. Agora, se você declara coisas boas, lógico que você vai ser aquilo ali. Então assim, exemplos de frases que matam. A gente citou aqui alguns exemplos. Das vezes o pai com raiva do filho fala: isso aí não vai dar para nada, seu burro, não sei para que você nasceu, idiota, isso aí é um idiota. Olha só que coisa deprimente, né? Aí o cônjuge fala pro outro: olha, me arrependo de ter casado com você. Isso aí é um prato cheio. Isso aí é um prato cheio pro diabo. Uau! Isso aí você pega uma folha em branco, assina o teu nome e dá na mão do diabo e fala assim: aí, ó, faz o que você quiser com ela ou com ele. Porque, pô, olha só o que você tá falando. Uau. Me arrependo de ter casado com isso aí. Assim, essas palavras contaminam. Covid-19 aí, né? Contaminou muita gente. Essas palavras contaminam mais do que o Covid-19. Uau! Tremendo. Entendeu? E assim, tem uma historinha, amor, que eu gostaria de contar também. Pra gente, o nosso tempo já está tá quase esgotando, né? E a gente tem que concluir o tema. E tem uma historinha que é assim: era um casal, né? Ele pastor, presidente de uma igreja, a esposa, e por algum momento ele perdeu tudo que ele possuía, né? Perdeu o cargo, perdeu a posição de presidente. Então esse homem entrou em depressão, ficou muito oprimido, ele já não era mais o mesmo, ele estava mesmo assim sofrendo muito, debilitado emocionalmente.
e por conta disso que aconteceu na sua vida, né? Coisa que ele não esperava. E a esposa foi orar ao Senhor e perguntou para o Senhor: Senhor, por que meu esposo, ele está dessa forma, né? Ele está sofrendo, ajuda ele, tira ele dessa e tal. Aí o Senhor respondeu para ela da seguinte forma: o seu esposo é aquilo que você declara. Foi a resposta do Senhor para aquela esposa. Uau! 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 O seu esposo é aquilo que você declara. Então, o que nós estamos declarando na vida do nosso esposo, o que você, esposo, está declarando na vida da sua esposa, o que você está depositando na conta da sua esposa, o que você, esposo, está depositando na conta corrente do seu esposo, porque vai ficar ali, foi depositado, né, espiritualmente, no mundo espiritual, foi dito. Não tem jeito. E é o que nós já falamos, o diabo vai ali e vai tirar proveito daquilo tudo. Então, muito cuidado com o que você fala, porque o membro, né, a língua, a gente pode manter o equilíbrio através do nosso falar, né? A gente tem tudo para manter o equilíbrio, para falar coisas boas, para abençoar, né? Assim, eu abençoo os meus filhos todos os dias. Amém. Eu abençoo a vida do meu esposo todos os dias, eu abençoo a minha vida todos os dias, eu abençoo a vida das pessoas que eu conheço todos os dias. Por quê? Porque eu sei que abençoando, né, eu vou estar contribuindo na vida daquela pessoa, né? Eu não gosto de julgar, eu gosto de abençoar. Então, aprenda a abençoar o seu cônjuge. Amém. Porque ele é autoridade na sua vida, você é autoridade na vida dele, você precisa respeitá-lo como o cabeça da casa. O seu esposo, ele é o cabeça da casa. Aleluia. O Senhor chamou ele para ele ser o cabeça da sua casa e não para ser o capacho, o seu capacho. Que você vai lá igual um cachorrinho e dá um agrado para ele quando ele faz alguma coisa que te agrada, que você gosta, e você vai lá e retribui com agrado. Não. O seu esposo, ele é o cabeça da casa, ele é o provedor da casa, ele é o homem da casa. E a sua esposa merece toda a honra, porque Ele ela é uma só carne contigo. Sim. Ela é aquela que conquistou tudo ao seu lado, juntamente com você. Porque o homem, ele precisa ser respeitado, diz a palavra do Senhor, né, lá em Coríntios, que o homem precisa ser respeitado, né, e a esposa, ela precisa ser amada. Amém. Eles só precisam disso, né? E do Senhor ali conduzindo aquela família, aquele lar, aquele casamento. Então, eu louvo a Deus pelo marido que eu tenho. Ô, glória! Não é tudo que eu falo que ele faz. Porque ele não é o meu capacho, ele não é o meu cachorrinho. Não, ele é meu esposo. E é muito macho, o cara é muito macho. É macho, macho, macho. Ô, glória! Meu amor, é muito macho. Eu louvo a Deus por isso. Porque se meu marido fosse um banana, eu não iria gostar, né? E ele me ouve. Porque muitas das vezes a gente conversa e tudo, e ele analisa e tal. Ele falou: amor, você tem razão, é isso mesmo, vamos por esse lado. Mulher há um sábia, respeito, né? Existe o respeito de ambas as partes. Então, você precisa ter um homem, né? Um esposo, cabeça dentro da sua casa, macho, cabeça. Não para fazer todas as suas vontades, não. Porque esposo não é para fazer só as nossas vontades. Ele vai fazer as nossas vontades sim, porque ele sabe que nós precisamos de amor, né? Então seja sábia. Honre seu esposo. E esposo, honre a sua esposa. Amém? Amém. Então assim, só para a gente concluir, tudo aquilo que sai da sua boca vai revelar o que está no seu coração. Tá? E o que sai da tua boca pode ser bênção ou maldição. Eu acredito que depois dessa live, né, nós já estamos finalizando, você vai pensar duas vezes antes de proferir alguma palavra de maldição contra o seu cônjuge. Então, abençoe, não amaldiçoe, né? Procure abençoar o seu casamento. Abençoe seu marido, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos. Tenha sempre em seu coração sentimentos de paz. Amém.
Sentimentos de perdão, porque o perdão a gente tem que exercer diariamente. Sentimentos de amor. Sabe por quê? Você estará com essas atitudes abençoando o seu casamento. Amém? Então eu queria assim, nós vamos orar, tá? E eu queria que você curtisse o nosso canal lá no YouTube. Nós estamos com o canal Blitz Conjugal. Vá lá no YouTube e depois coloca lá Blitz Conjugal. Se inscreve lá no canal, dá um like lá nos vídeos que a gente tem feito todos. Esse, se eu não me engano, já é o 8º. A gente vai postar ele lá daqui a pouco, né? E semana que vem, excepcionalmente, né? Nós vamos fazer a transmissão a partir das 20h30. Vai ser só na semana que vem. Nós convidamos um casal e eles estão disponíveis a partir de 20h30. Então, assim, semana que vem a gente vai estar indo para o ar às 20h30. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu vou fazer melhor, vou pedir minha esposa para orar pela sua vida. Oh, glória a Deus. E depois nós vamos estar... Hoje tivemos bastante gente aqui. No finalzinho da musiquinha a gente vai agradecer você que esteve aí conosco. Amém. Glória a Deus, glória te damos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor da glória, pelo teu trabalhar em nossas vidas, pelo teu trabalhar na vida dos nossos ouvintes, Senhor. Aleluia, e todos aqueles Jesus. que estão do outro lado, ó Deus, em uma mesma fé, em um mesmo espírito, Senhor. Aqueles que ainda irão assistir essa live, Senhor. Aleluia, alcança. Porque o importante não é só assistir, mas aprender, praticar, guardar aquilo que é ensinado através do teu Santo Espírito a estas vidas, Senhor. Que esta live venha chegar nos lares, Senhor. Que esta live venha modificar a vida, Senhor, daqueles Jesus. que precisam de uma mudança, que precisa melhorar no seu relacionamento, que precisa de uma ajuda, que o teu Santo Espírito vai ao encontro de cada um deles agora nessa hora. Aleluia. E opera o Espírito Opera, Santo Senhor. através do teu poder na vida de cada casal. Opera, Deus. De cada pessoa solteira que também irá ouvir essa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém? Você que esteve conosco aí esta noite, é o meu Marcelo Carvalho, presbítero Carlos Marins, está sempre com a gente, presbítero lá da nossa igreja, com a sua esposa Tereza, irmão Edson Silvestre, da Igreja Viva de Malé, beijo no seu coração, irmão Edson, a irmã Heloísa Nicásio, a irmã Lúcia, da nossa igreja, Lúcia Trindade, Beto Silva, Ferreirinha, seu primo. Meu primo! Seu primo lá de Aracaju, Sergipe. Beijo pra você e pra sua esposa. Minha tia Célia de Araruama. Beijo no seu coração. Beijo aí no tio Ricardo. Beijo no Ricardinho. Beijo na Yasmin. Ana Maria Correia, Ângela Lúcia, Fernando Paz, nossa amiga Denise Moura. Um beijo aí pra você, pro coração do Mário. E o meu amigo Adalcio Silva, trabalhamos juntos alguns anos atrás. Seja bem-vindo, Adalcio. Se eu não falei seu nome, me desculpa. Semana que vem nós teremos mais uma Blitz Conjugal. Até lá. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de semana maravilhoso. E lembre-se, abençoe o seu cônjuge. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.